eu vou dar uma aula aqui bem rápida sobre cálculo de pena. Né? Meus alunos estão com essa dificuldade e eu quero, então, fazer essa explicação para eles aqui. Para isso, eu vou compartilhar a tela e vou aqui explicar. Então, vamos lá. Ok. Então, esse conteúdo já foi explicado, né? Vamos só trazer algumas melhorias. Então, aqui nós vamos trabalhar o cálculo da pena. O que quer dizer isso? Vamos supor que o réu tenha sido processado e chega na hora do juiz calcular a pena. Ele será condenado, é preciso fazer a dosagem, a dosimetria, o cálculo da pena. Para isso, o Código Penal adotou o critério trifásico, ou seja, a pena é calculada em 3 fases. Então, dispõe o artigo 68, é ele quem nos ensina a calcular a pena. Então, diz ele, a pena base será fixada atendendo o critério do artigo 59. Então, essa é a primeira fase. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, atenuantes e agravantes, segunda fase. E, por último, as causas de aumento e diminuição de pena. Então, a gente calcula, né, como se fosse uma escadinha, primeira, segunda e terceira fase. Vamos aqui à primeira fase. Então, você observa que o artigo 68, ele remete ao artigo 59. Então, nós temos aí o artigo 59, ele traz 8 circunstâncias. Então, dispõe o juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente, para a reprovação da prevenção, né? Então, estabelecerá o quê? A pena conforme o necessário, atendendo a esses 8 critérios, certo? Então, aqui nós temos, quais são eles? Culpabilidade. O que que é? É a reprovabilidade da conduta, é a censura social. Vejam bem, todos os crimes possuem censura, mas há crimes que são mais graves, em que o comportamento do réu seja uma reprovação maior. Quando isso acontecer, então eu vou considerar que a culpabilidade dele é ruim. Aí nós temos os antecedentes, que é a vida pregressa, o envolvimento dele com processos criminais, com ou sem sentença definitiva. Então, basta que ele tenha um outro processo com sentença condenatória, ou que esse outro processo já tenha mesmo terminado, então isso configura antecedentes ruins, tá? Eu vou ter que ter cuidado para não considerar maus antecedentes e reincidência o mesmo crime, porque uma regra básica aqui será o non bis in idem, nunca considerar uma mesma circunstância 2 vezes. Então, analisa os antecedentes, analisa a conduta social, o nome já está dizendo, né? O comportamento dele no trabalho, sociedade, na família, né? Se é bom ou ruim, e aí esse é o terceiro critério. O quarto critério, a personalidade. Se ele tem um perfil ruim, bárbaro, cruel, se ele tem uma crueldade intrínseca, né, psicológica, mas isso, gente, cuidado, tá? Só se tiver prova técnica, um laudo pericial a respeito dele. Se não tiver, nós não podemos considerar ele ruim. Mesmo que ele tenha uma personalidade ruim, uma índole ruim, se não tiver uma prova técnica, não podemos fazer interpretação desfavorável a ele. Lembre que o juiz, ele não é psicólogo nem psiquiatra para fazer esse tipo de avaliação. Ele precisa de um respaldo probatório. Motivos, né? Por que que o crime foi praticado? Há várias situações, vários motivos que uma pessoa tem para cometer o crime. Muitas vezes, esse motivo, ele é negativo, né? Às vezes, é aquele motivo, assim, tão desmerecedor de qualquer aceitação. Por exemplo, matou porque estava numa discussão, roubou porque queria dinheiro para poder viajar. Então, assim, são motivos assim não justificáveis, inaceitáveis, né? As circunstâncias do crime é a sexta situação. Por exemplo, se o crime foi cometido, dependendo da vítima, se é criança, se é idoso,
se é à noite, se é num lugar desabitado, como se deu esse crime? Analise as circunstâncias e vê se tem algum critério ali que seja negativo, ruim, desfavorável. As consequências do crime. Há crimes que deixam consequências danosas, né? Vamos pensar no homicídio, em que haverá um dano emocional para a família, né? Uma lesão corporal, onde ficarão marcas que poderão ser consideradas aqui, a depender da situação, como uma consequência desastrosa. E o comportamento da vítima. Esse critério pode ser analisado em benefício ou contra o réu. Há vítimas que contribuem para a prática do crime, né? Que elas fomentam esse crime, elas são mais negligentes, então esse comportamento da vítima, ele pode desencadear o crime, e isso tem que ser considerado. Então, o juiz analisará primeiramente a primeira fase, né, e vai considerar essas 8 circunstâncias. Aqui vem algumas observações para você. Se as circunstâncias, né, quais circunstâncias? A do artigo 59. Se elas estiverem previstas como qualificadoras, como atenuantes, como agravantes, elas não podem ser consideradas aqui na pena base, tá? Por quê? Não dividem. Uma mesma circunstância não pode ser considerada 2 vezes. Então, primeiro, eu vejo, ela está lá na qualificadora? Se tiver, eu não aplico aqui. Segundo, ela é atenuante? Se tiver, eu não aplico aqui. Terceiro, ela está nas agravantes? Se tiver, eu não aplico aqui. Tá? Como é que eu sei que ela é qualificadora? As qualificadoras, elas estão na parte especial, tá, do Código Penal. São aquelas circunstâncias, as qualificadoras são aquelas em que tornam a pena maior. Por exemplo, no homicídio simples, artigo 121, a pena é de 6 a 20 anos. Se o homicídio for qualificado, a pena vai de 12 a 30. Então, quer dizer que as circunstâncias qualificadoras, elas tornam a pena mínima e máxima maior. Então, eu tenho um motivo fútil, por exemplo, é uma qualificadora. Então, se o criminoso praticou um crime um homicídio por motivo fútil, ela é qualificadora. Então, eu não considero isso aqui na pena base. As atenuantes estão nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Eu vou lá e confiro se aquilo que eu estou apreciando aqui na pena base já tiver previsto expressamente como atenuante ou como agravante. Aonde estão os agravantes? Somente no 61 e 62. Então, é só ir lá nesses artigos. Se tiver lá um agravante, eu não posso considerar lá agravante e aqui como pena base. Então, não desidem. Eu só vou considerar a pena base por exclusão, quando não for o caso de qualificador, atenuante e agravante. Então, primeiro eu tenho que fazer uma leitura do caso, né, para ver aonde que eu vou encaixar cada elemento desse, cada circunstância dessa. Vamos aqui, então, trabalhar uma situação. Suponhamos que seja um caso de furto cometido por um ladrão no repouso noturno, à noite, né, por volta das 1 da madrugada. Então, vamos fazer a dosimetria dessa pessoa. Suponhamos que esse ladrão, ele tem uma péssima conduta social, há boletins de ocorrência contra ele por briga com vizinhos, brigas em bar, ele não tem condenação, mas ele tem uma conduta social ruim, né? E ele cometeu esse furto na madrugada para comprar drogas. Ele queria dinheiro para comprar drogas. Então, analisando aqui, ele pulou o muro numa casa, pegou a televisão e foi embora. Então, aqui eu tenho uma situação de furto. Né? Como eu tenho a situação de furto, eu tenho que ir lá no 155 do Código Penal e ver o que prevê esse crime, né? Então, nós temos aqui o crime de furto. Vou abrir o Código Penal e vamos ver qual é a pena dele, quais são as circunstâncias nele previstas. Então, aqui eu tenho furto, subtrair para si ou para outrem, a pena varia de 1 a 4 anos, né? Olha só aqui.
Se o crime é praticado durante o repouso noturno, é o nosso caso, né? Então, essa pena vai aumentar em 1/3. Então, esse fato é importante para a gente calcular essa pena mais na frente. Como ele furtou uma televisão, não vai encaixar no parágrafo 2º. Por enquanto, eu tenho que ele cometeu o crime previsto no artigo 121, 155, parágrafo 1º. O que mais que tem? Eu preciso fazer uma leitura do artigo 155 todinho. Por enquanto, eu já extraí 155 e o parágrafo 1º. O que mais que nós temos aqui? A pena de reclusão de 2 a 8 anos, se ele comete o crime com destruição, rompimento de obstáculo, abuso de confiança, escalada, destreza, chave falsa, concurso de pessoas. Vamos supor que não, ele não usou nenhuma dessas circunstâncias aqui. Então, a pena base dele é de 1 a 4 anos. Se ele tivesse usado uma escada, aí seria escalada. Aí seria um furto qualificado, a pena seria de 2 a 8. No exemplo que eu te dei, ele cometeu um crime, pulou o muro, pegou a televisão, era 1 da madrugada e foi embora. Então, o crime dele é um furto simples, ok? Tem mais alguma circunstância que eu devo apreciar? Se houver emprego explosivo, não é o nosso caso, no parágrafo 4º. Parágrafo 4º-B, mediante, por meio de dispositivo eletrônico, informático, via internet, não é nada disso. Parágrafo 4º-C, o resultado mais gravoso, no caso aqui também não aplica nada disso, não tem nada sendo transportado de um país para outro, de um estado para outro, não é de ser movente também, não é de animal, vaca, essas coisas. Então, aqui, quando eu leio o 155 de ponta a ponta, eu já entendi que o meu cliente vai se encaixar no furto simples, né? E com a diminuição de pena, por ser repouso noturno. Então, a pena dele varia de 1 a 4 anos. Eu volto lá, então, quer dizer, então, que nesse caso, a pena varia de 1 a 4 anos. Eu preciso aqui agora fazer uma divisão. Ó, presta atenção que isso é parte matemática, não é nem jurídica. Eu preciso achar qual é a pena que eu tenho entre 1 e 4 anos. É só fazer a continha. 4 menos 1 é igual a 3. Então, eu tenho aqui 3 anos, ok? Espero que tenha entendido. Eu vou dividir esses 3 anos pela quantidade de circunstâncias. Observem que eu tenho 8 circunstâncias. Então, eu vou pegar isso daqui e dividir por 8 circunstâncias. Para facilitar, eu devo transformar 3 anos em 8 meses. Isso fica mais fácil, né? Então, o que eu preciso fazer? 3 anos equivale a quanto? 36 meses, né? Um ano tem 12 meses. Então, eu tenho 36 meses dividido por 8, que vai dar 4 meses. 4 vezes 8, 32. 32 meses. Me falta 4 meses. 4 meses dividido para cá, 15 dias. Então, eu tenho 4 meses e 15 dias. O que é essa conta? É 3 anos dividido por 8 circunstâncias, tá? 3 anos dividido por 8 circunstâncias. O que são os 3 anos? 4 menos 1. Então, cada circunstância desfavorável, eu vou acrescentar 4 meses e 15 dias. Eu sempre parto da interpretação mais favorável ao réu. Então, eu vou partir de 1 ano e vou acrescentar 4 meses e 15 dias para cada circunstância ruim. Então, vamos ver. Culpabilidade, reprovabilidade da conduta. O que ele fez já é punido como crime de furto. Ele subtraiu coisa alheia móvel. Está dentro do contexto normal de um furto. Nada a declarar, nada a acrescentar. Então, aqui eu não vou acrescentar nada. Antecedentes. Antecedentes, ele tem um processo contra ele, andamento, já tem uma condenação. Então, aqui está ruim. Essa parte aqui, então, eu vou acrescentar mais 4 meses e 15 dias. Conduta social, tem briga com o vizinho.
a briga com o vizinho, registro de ocorrência, mais 4 meses e 15 dias. Então, eu vou colocar aqui mais. Lembra que a pena tem que ser de acordo com o merecimento? Então, aqui é para a gente ver isso. Como tem uma conduta social ruim, eu vou acrescentar 4 meses e 15 dias. Personalidade. Não temos nenhum documento, nenhum laudo dizendo que a personalidade é ruim. Então, o que eu não tenho é zero, não muda nada. Motivos. Ele fez o furto para comprar drogas. Poxa, esse motivo é negativo, é ruim. Então, aqui, mais 4 meses e 15 dias. Circunstâncias. Nós vamos considerar que o furto dele foi durante o repouso noturno e é um aumento de pena. Então, essa circunstância eu não posso considerar aqui, para não considerar 2 vezes. Então, aqui não há nenhuma outra circunstância no exercício. Consequências. Vamos supor, nesse caso, que ele foi preso, a televisão foi devolvida para a vítima, não teve prejuízo patrimonial, então não tem nenhuma consequência. Comportamento da vítima. Vamos dizer que seja neutro, nem contra nem a favor. Então, aqui nesta primeira fase, eu chego ao final da primeira fase, né? E agora eu tenho só que achar o total. Vamos colocar nesse quadradinho o total. Eu tenho aqui, começo por 1 ano. Desse 1 ano, agora eu vou acrescentar mais esses acréscimos, vou fazer esses acréscimos aqui. Então, eu tenho 4 meses, 4 meses e 4 meses, me dará aqui 1 ano. 15 dias com 15 dias, me dará 1 mês. Me sobra 15 dias. 15 dias. Então, esse aqui é o total das circunstâncias. Lembra que eu tenho que acrescentar com esse 1 ano aqui? Então, somando tudo, eu tenho 2 anos, 1 mês e 15 dias. Este é o resultado final da primeira fase. Guardem bem esse valor aí. Agora, nós vamos para o segundo, são as atenuantes e agravantes. Quais são as agravantes? Então, as circunstâncias e agravantes, segunda fase. As agravantes, gente, eu só tenho que ir no artigo 61 e 62 e ver se tem alguma que encaixa na minha história. Então, bom, fiz um erro aqui. Aquele furto foi por motivo fútil. Então, eu tenho ela como agravante. Então, eu não posso aplicar o motivo fútil lá em cima. Então, vou ter que fazer uma coisa. Eu volto aqui, então, que eu não posso usar o motivo fútil. Eu já tinha usado ele aqui, né? Então, veja bem o que nós vamos fazer. Nós vamos lá no motivo fútil que eu tinha considerado, tiro ele, porque ele está como agravante. Se ele tiver como agravante, eu não posso usar aqui. Então, esse resultado aqui, ele muda e, consequentemente, vai alterar o resultado da minha primeira fase. Então, aqui, eu venho e considero que ele tem 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Isso dá, veja bem, 8 meses, 15 dias mais 15 dias, dá 1 mês. Total, 9 meses. Então, esta aqui este é o resultado final das circunstâncias. Eu vou pegar a pena mínima de 1 ano, mais 8 meses, mais 1 mês, mais 9 meses. Então, isso aqui vai dar 1 ano e 9 meses. Este é o resultado da primeira fase. Lembra o motivo fútil? Eu tirei daqui, né? Eu tinha colocado o motivo fútil, mas eu tirei porque ele coincide com sendo agravante. Então, agravante ela é específica, motivo fútil. Então, esse motivo estando aqui, eu não coloco lá. Então, nesse caso aqui, eu vou agravar a pena pelo motivo fútil. Vejam bem, o legislador não fala na segunda fase quantos meses, quantos anos vai agravar. O que é agravar? Agravar quer dizer vai jogar a pena para mais. Mas o legislador não fala, ele só fala o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena. Então, ele deixa aqui, sem dizer quanto. A gente coloca isso aqui, gente,
em meses, tá? Cada juiz vai ter um critério. Vamos supor que aqui eu esteja sentenciando, eu sou a juíza, né? E vocês também serão juízes na hora de calcular a pena do exercício de vocês. Então, suponhamos aqui que eu coloque aqui 4 meses. Por que, Débora, 4 meses? Porque eu quis. Se você quiser, você coloca 6 meses, 3 meses, mas assim, poucos meses, tá bom? Então, aqui eu analisei essa agravante. Aqui eu vou ler cada uma das outras agravantes e eu vou observar que nenhuma delas se aplica a esse caso do ladrão que entrou na casa à noite e furtou uma TV. Também não tem concurso de pessoas, porque ele entrou sozinho, então aqui também tem nada. Ou seja, nesta fase, eu tenho só um agravante. Então, eu vou acrescentar ela aqui. Lembra que eu já tinha lá, então, a pena de 1 ano e 9 meses? Então, eu venho aqui, né, e eu vou considerar mais 4 meses. Então, 1 ano... Opa, tá, não precisa fazer confusão. Então, vamos pensar aqui, vou até mudar a cor do lápis para você. Vamos pensar que eu já tinha 1 ano e 9 meses. Agora, eu vou acrescentar 4 meses. Aliás, não, eu mudei. Só para facilitar a matemática, porque eu não quero complicar a vida minha nem a de vocês com números. Então, aqui eu vou colocar 3 meses. Então, eu vou lá fazer o cálculo da pena e vou acrescentar. Daqueles 9 meses já existentes, eu vou acrescentar aqui 3 meses. Mais 3 meses. O que são esses 3 meses? É a agravante. Tá? E 1 ano e 9 meses é o que eu já tinha de pena base. Então, somando isso daqui, eu tenho 2 anos, né? 12 meses ou 2 anos. Então, vim aqui, tirei. Resultado da agravante, eu tenho 2 anos. Por que eu errei isso aqui de novo? Assim, não pode, mocinha. Certo, isso daí. Pronto. Então, agravante. Eu apenas viu para 2 anos. Né? Feito isso daí, essa segunda fase são agravantes e atenuantes, né? Agravantes e atenuantes. Suponhamos que eu já tenha feito o cálculo agravante e agora que eu vá para as atenuantes. Aqui algumas observações aqui sobre agravante. Se uma circunstância tiver prevista como qualificadora ou como agravante, considere qualificadora. Então, a qualificadora, ela prevalece sobre a agravante, ok? Permanece a qualificadora, sai a agravante. Não posso considerar as duas circunstâncias ao mesmo tempo. Não bis-idem. Por exemplo, o homicídio, que ele tem homicídio por motivo fútil, artigo 101, parágrafo 2º, inciso 2º. E o motivo fútil também está como agravante. Então, o motivo fútil está previsto 2 vezes. Nesse caso, eu não aplico agravante, deixo ele só na qualificadora. Então, tem uma escadinha, não tem? Primeiro, a qualificadora, depois a agravante. Se não tiver nada, aí eu deixo na pena base. Outra observação aqui, havendo mais de uma qualificadora, então, agora eu já não tenho mais uma, né? Eu tenho 2 qualificadoras. Se eu tiver 2 qualificadoras, mantenha uma delas como qualificadora e traga as demais, a outra, como agravante, tá? Então, se eu tiver aqui 2 qualificadoras, eu deixo uma aqui e trago a outra como agravante. Débora, mas essa outra qualificadora, eu fui aqui no artigo 61, eu não encontrei nada. Se você não conseguir encaixar ela na agravante, aí você joga esta aqui para a pena base, que é o artigo 59.
Então, se eu tiver, repetindo, duas qualificadoras, eu mantenho uma como qualificadora e pego a outra e ponho em agravantes do artigo 61, se encaixar, se tiver previsão legal. Se não tiver previsão legal, então, se não está previsto aqui, eu pego e coloco a pena base, porque ela vai sempre dar certo ali nas circunstâncias, nos motivos, nas consequências, a gente consegue fazer um encaixe mais genérico aqui, ok? Terceira observação, nesta fase, a pena pode extrapolar o mínimo, olha aqui, ela pode extrapolar o mínimo. Vamos lembrar que a nossa pena, ela está prevista de 1 a 4 anos, ok? Então, nesta fase, a pena pode extrapolar. O que seria extrapolar? Sair dessa medida. Ela poderia ficar aqui menos de 1 ano, ou conforme agravante, né? Mais de 1 ano. Só que tem uma coisa, há divergência quanto a essa interpretação. Alguns vão dizer que nessa fase não pode ultrapassar o mínimo e o máximo. Quer dizer que eu tenho que ficar aqui dentro, ok? Então, são duas interpretações. Uma diz que eu posso ultrapassar o limite mínimo e máximo. Outra diz que eu tenho que ficar dentro desse divisor. Eu que estou dando aula para você, eu entendo que sim, tá ok? Então, no meu entendimento, pode extrapolar sim. Eu já trabalhei em várias situações assim. Então, eu entendo que pode extrapolar, tá? Pode ficar abaixo do mínimo e abaixo ou acima do máximo na segunda fase. Pois bem, feitas essas observações, lembramos que na segunda fase eu estou analisando agravantes e atenuantes. O nosso caso aqui, o ladrão, ele teve um agravante do motivo fútil e a pena dele foi agravada para 2 anos. Agora vamos ver se ele tem algum atenuante. As atenuantes estão no artigo 65 e 66 do Código, ok? Quando eu olho 65 e 66, nesse exercício dado, o que nós vamos ter? Menor de 21 anos. Não, eu não falei nada sobre isso, desconhecimento da lei, cometido o crime por motivo relevante de valor social, provocar, tentado por espontânea vontade, ignorar as consequências, não falei nada disso. Ele não cometeu o crime sob coação, ele não confessou, ele não cometeu esse crime por influência de multidão. Não vejo aqui, no artigo 66, nenhuma outra atenuante que o juiz poderia considerar, que seriam as atenuantes inominadas. Alguma situação antes ou depois do crime, né, que o juiz poderia considerar. Então, essas aqui é o juiz que vai criar, é o juiz que vai aplicar o entendimento dele, né, são chamadas de atenuantes inominadas. Bom, para isso que existe processo, gente, para descobrir todo o crime e as suas circunstâncias. Eu só aplico as circunstâncias se ela estiver provada no processo, ok? Então, no caso que eu dei para vocês, não há nenhuma atenuante. Se tivesse, eu iria também reduzir alguns meses. Da mesma maneira que agravante, o legislador vai dizer o seguinte para nós: são circunstâncias que sempre atenuam. Então, a pena tem que ser atenuada sempre, obrigatoriamente, tá bom? Nesse caso, como não há nenhuma, eu mantenho a pena anterior. Então, eu tenho aqui uma pena de 2 anos, né? Ela foi mantida porque não há atenuante nesse caso. Se tivesse, eu iria atenuar alguns meses, ok? Lembrem-se bem, atenuantes e agravantes são meses que atenuam. Então, com isso, eu cheguei ao final da minha segunda fase, 2 anos. Vou para a terceira fase. Causas de aumento e diminuição de pena. Nessa terceira fase e última, né, em que eu vou trabalhar as causas de aumento ou causas de diminuição. Aumento quer dizer que a pena vai ser aumentada na forma de fração, tá ok? E diminuição, a pena é diminuída na forma de fração. Por exemplo,
o legislador vai dizer, a pena aumenta na metade, aumenta em 1/3, aumenta, ele vai colocar o dobro. Então, o dobro é aumento de pena, para mais. Diminuição, o legislador também, na linguagem de infração, vai dar esse contexto para nós. Então, ele vai dizer, diminui 1/3, diminui a metade, né? Aí, o que ele disser como diminui, vai usar a palavra, ou aumenta, vai usar essa palavra, e ele vai usar uma linguagem de fração, de bem isso, né? Que isso é o que diferencia agravante e atenuante para causa de aumento e diminuição, é porque o aumento e diminuição vem na forma de fração, ok? Então, aqui tem algumas observações para vocês. Primeiro, as causas de aumento e diminuição estão previstas na parte geral do código, na parte especial. Uma coisa que você pode fazer é ir lá no Google, pegar lá uma tabela que vai mostrar todos os artigos para você, tá? Todas as causas de aumento e diminuição na parte geral, na parte especial. Isso facilita para você visualizar todas elas. Elas também estão na parte especial do código, ok? Além disso, nós temos crimes no Código Penal e em leis extravagantes. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, crime de tortura, de drogas, crime organizado, eu tenho que olhar nessa lei específica. Lá também tem causa de aumento e diminuição de pena. Então, nesses casos, né, quando o caso de lei extravagante, exemplo, tortura, drogas, crime organizado, é preciso verificar as leis para verificar se tem causa de aumento ou diminuição, ok? Então, o juiz vai trabalhar cada caso separadamente. O dia que ele estiver julgando um traficante de drogas, ele usa a lei de drogas e é em cima dela que ele trabalha. O dia que ele estiver julgando um crime de tortura, ele vai na lei de tortura. No nosso caso, nós estamos trabalhando um caso de furto. Furto é Código Penal. Então, eu tenho que trabalhar em cima do Código Penal, ok? Bom, nesse caso nosso, você viu que ele entrou na casa e fez um furto durante o repouso noturno? Então, só aqui para compartilhar a tela do Código Penal. O que acontece quando o crime é praticado durante o repouso noturno? A pena vai aumentar em 1/3. Então, eu tenho aqui uma causa de aumento de pena na parte especial. Então, eu vou aumentar 1/3. Ah, Débora, eu quero aumentar a metade. Não, você vai seguir a lei, 1/3. Então, eu volto lá para o nosso exercício, eu vou ter aqui no caso dele, lembrem que eu já tinha uma pena de 2 anos. Agora, eu vou acrescentar mais 1/3, que é por causa do furto no repouso noturno. 1/3 de 2 anos dará 8 meses. Ok? 1/3 dará 8 meses. Então, eu pego a pena que eu já possuía na fase 2 e somo com aumento de pena. Isso aqui é uma causa de aumento de pena. Com isso, eu tenho o total. Qual é o total da minha pena? 2 anos e 8 meses. Ok? 2 anos e 8 meses de quê? É reclusão ou detenção? É só olhar lá. A pena de reclusão. E olha mais uma coisa. Nesse caso, além de prever pena de reclusão, também tem previsão de multa. Então, para esse caso, eu tenho que calcular multa também. Então, voltemos ao nosso caso. Então, eu tenho aqui uma pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. Vou guardar aqui a pena privativa de liberdade e agora eu vou trabalhar a pena de multa. O que eu vou passar para vocês a respeito da pena de multa? Bom, a pena de multa, ela é prevista na parte geral do Código, porque todo crime que tem pena de multa, eu vou usar o critério da parte geral. Aplica para furto, para roubo, para peculato, para apropriação indébita, para todos os crimes que prevêem multa. Então, aqui, a regra também já foi explicada para os meus alunos. E qual é a regra? A pena de multa,
A previsão está na parte geral do Código, no artigo 49, não é isso? Então, eu tenho que ir lá e ver quais são as regras. Bastante simples. A pena é calculada de 10 a 300 de multa, podendo ser até duplicada, a depender das condições do réu. 10 a 360 dias multas, sendo o valor do dia multa 1/30 salário mínimo. Eu tenho que pegar aqui qual que é o valor do salário mínimo, certo? E aí vou dividir o salário mínimo por 30, então vou achar o valor do dia multa, ok? Então aqui, suponhamos que o meu cliente seja muito, esse caso, o ladrão, ele é pobre no sentido jurídico da palavra, não tem condições financeiras, eu vou fixar para ele a pena mínima, 10 dias multas. Então, a pena para ele será 10 dias, tá? No valor de 1/30 do salário mínimo. Pronto. Débora, e se eu estiver trabalhando um caso em que o réu tem condição financeira maior, eu vou aumentar. Eu vou colocar, ao invés de 10, eu vou colocar 20, 50, 100, 360, vou pegar isso, multiplicar por 5, porque é um criminoso rico, né? Então, a pena de multa, ela é fixada de acordo com as condições financeiras do réu. Nesse caso fictício, o réu é desempregado, não tem condições financeiras, então ele estaria aqui mais ou menos uma pena de R$400, certo? Se você acha pouco, você põe mais. O que é 1/30 salário mínimo? É você pegar o salário mínimo, né, que hoje está 1.400 e pouco, e dividir por 30. 30 porque um mês tem 30 dias. Quer dizer que uma pessoa que recebe um salário mínimo por mês, ela tem quanto para gastar por dia? Vai dar ali mais ou menos R$40. Então, como eu coloquei 10 dias multa, 10 vezes 40, R$400. Mais ou menos isso, viu? Dá um pouco mais, dá 400 e tanto. Mas esse não é o caso agora, não. Só para você saber como faz. O juiz, quando ele vai calcular a pena, ele não faz esse cálculo na hora. Ele só coloca a quantidade de dias multa, né, no salário mínimo e pronto. Ele deixa isso, porque esse valor aqui será calculado quando for pagar. Pode que o réu pague isso daqui 2 anos. Então tem que fazer o cálculo, correção monetária. Então o juiz não vai fazer esse cálculo agora. Eu só fiz para você entender mais ou menos o que seria. Ele só vai colocar, vai ser bem mais fácil o trabalho dele, ele vai ter que fixar quantos dias multa. Já está tranquilo. Com isso, então, nesse crime que nós trabalhamos, é um crime de furto, com aumento de pena, a pena, então, é de 2 anos e 9 meses, né? Apenas 2 anos e 8 meses, aliás, e 10 dias multa. Agora, nós vamos finalizar. Para finalizar, então, está aqui agora o último passo. Finalização da sentença condenatória. Imaginamos ele, né? Lembrando, ele está condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão e ele está condenado ao pagamento de 10 dias multa no valor do dia multa de 1/30 do salário mínimo. Ok, fixei a pena privativa, fixei a pena de multa, agora eu tenho que finalizar a sentença condenatória. Então, a finalização eu vou encontrar aqui nesses incisos do artigo 59. Agora é só vir neles. Então, vejamos aqui, inciso 1º. Então, o juiz, né, para calcular a pena, ele vai, inciso 1º, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Ok. No exemplo que eu trabalhei com vocês, as penas cominadas, o que é pena cominada? Pena cominada é a que está prevista lá na parte especial. No nosso caso aqui, era de 1 a 4 anos. A quantidade aplicável dentro dos limites previstos. Então, aqui é o critério trifásico, e eu trabalhei as 3 fases e cheguei em 2 anos, 8 meses
de reclusão, mais... Pronto, eu fiz o quê? Eu apliquei a quantidade, né, dentro dos limites previstos. Regime inicial. Agora eu tenho que olhar se ele vai para o regime fechado, semiaberto ou aberto, certo? Como que eu vou saber isso, Débora? As regras do regime estão no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Você vai lá e confere, tá ok? Vamos supor aqui que, apesar são duas circunstâncias favoráveis, ele é primário, ele vai se encaixar numa pena inferior a 4 anos. Então, já como eu conheço o código, ele vai ficar no regime aberto, tá? Cumprindo a pena na casa, conforme está no código, né? Na casa do albergado, ok? E, Débora, esse caso dele, a pena dele pode ser substituída por pena restritiva de direito? Aí eu preciso olhar lá no artigo 44, lá diz que a pena privativa pode ser substituída se presente as hipóteses 44. No caso dele, ele é primário, o crime é sem violência ou grave ameaça, a pena é inferior a 4 anos, ou seja, ok, ele preenche os requisitos da substituição. Então, aqui eu venho e faço a substituição de 2 anos, 8 meses de reclusão, eu pego essa pena privativa de liberdade e vou substituir por 2 restritivas de direitos, certo? 2 restritivas. Por que 2, Débora? Porque quando a pena é superior a 1 ano, eu tenho que colocar 2 restritivas, ok? Então, eu coloco, substituo, quer dizer, então, que ele não pode receber as 2 ao mesmo tempo. Eu corto a privativa e eu vou dizer na minha sentença, substituo a pena privativa por 2 restritivas, e aí eu vou lá no código e vejo quais as restritivas eu vou colocar. Eu que sou juíza, eu que defino. Então, vamos lá no 43 do código, ele vai dizer para mim quais são elas. Você, como juiz, vai ter o seu critério. Eu vou usar os critérios que os juízes normalmente usam nos processos judiciais, que são aquelas assim que têm aplicação melhor, mais fácil de cumprir, mais fácil do Estado fiscalizar o cumprimento. Também o réu tem condições de cumprir, porque não adianta fixar uma que ele não dá conta de pagar. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma prestação pecuniária. Se eu já defini que ele é pobre, coloquei uma multa baixa, como é que eu vou colocar para ele gastar dinheiro aqui? É contrassenso isso. Então, aqui eu posso colocar prestação de serviço à comunidade. Isso aqui está ótimo, porque ele não trabalha mesmo, então ele vai prestar serviços à comunidade. E eu também vou colocar limitação de fim de semana, para ele passar 5 horas lá na casa da albergada no domingo. Então, limitar final de semana, ou que ele fique em casa, não possa sair final de semana, feriado. Eu vou colocar limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade. São 2 penas mais tranquilas, né? Então, aqui eu fui lá no artigo 43 do Código Penal, e aí eu optei por uma prestação de serviços à comunidade e, como são 2, uma limitação de fim de semana. Só isso. Caberá ao juiz verificar, o juiz da execução penal, porque depois que esse processo acabar, ele muda das mãos do juiz sentenciante para o juiz da execução. O juiz da execução vai fixar essas 2 penas, aonde que ele vai trabalhar, o horário de trabalho, como será a limitação de fim de semana. Então, aqui, eu finalizo o cálculo de pena. Bom, então era isso. Gente, eu espero ter ajudado vocês agora a resolver, entender como é que se faz o cálculo de pena, né? E agora trabalhar. Eu passei um caso para vocês, bom trabalho durante o final de semana, já que eu acabei com o domingo de vocês, agora eu vou para a academia, que é a minha vida
já está garantida, vocês têm que garantir de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.